Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação. Você gostou da nossa narração? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19. Depois de dizer isso, Jesus saiu da cidade da Galileia e foi para a região da Judéia, por lado leste do Rio Jordão. Jesus, então, indo para a região da Judéia, saindo da Galileia, uma grande multidão seguiu ele. E ali estava cheio de enfermos, doentes, e ele curou todos. Alguns fariseus, querendo conseguir alguma prova contra Jesus para incriminá-lo, perguntaram: Mestre, será que, pela nossa lei, algum motivo o homem pode mandar a sua mulher embora? Jesus então respondeu a ele: Por acaso você não leu aquela parte das Escrituras que diz? No início das Escrituras está escrito que o Senhor fez homens e mulheres e disse: Deixará o teu pai e tua mãe e unir-se-á com a sua mulher, e ambos será somente um corpo. Sendo assim, as duas pessoas se tornam uma só quando se casarem. E ninguém separe o que Deus uniu. Então os fariseus perguntaram a Jesus: Mas nesse caso, Moisés permitiu ter carta de divórcio e desquite. Jesus então respondeu a eles: homens, Moisés deu esta permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas vocês sabem que no princípio não era assim. Portanto, na verdade eu vos digo que o homem que deixar a tua mulher e mandá-la embora, a não ser por causa de adultério, se ele casar com outra mulher, ele comete pecado. Então os discípulos de Jesus falaram: Mestre, se esta situação entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, é melhor ficar sem casar então. Jesus então respondeu aos discípulos: Varões, meus irmãos, este ensinamento não é para todos, mas é somente para aqueles que Deus o tem dado. Tem 3 formas do homem não se casar. Primeiro, sendo ele um eunuco, uns que nasceram dessa forma, sem desejo nenhum por mulheres. O outro é aquele eunuco que é castrado para cuidar das coisas do rei. E aquele eunuco que é para a glória de Deus, somente cuidando das coisas do reino. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Depois de tudo o que o Senhor falou, algumas pessoas trouxeram as crianças para Jesus lhe pôr as mãos e orar sobre eles. Porém, os discípulos repreendiam aquelas pessoas. Olha, aqui não é lugar de trazer criança. Aqui é assuntos sérios e de adultos. Jesus então disse aos seus discípulos: Calme, homens, acalme-se. O reino do céu é como dessas crianças. Não proíbem de trazer as crianças até mim, não. Jesus é meu amigo. Jesus, eu gosto tanto de você. Então Jesus pôs as mãos sobre aquelas crianças e foi embora.
Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Ah, mestre, como e o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Olha, meu amigo, bom só existe Deus, meu Pai que estás no céu. Mas se você tem desejo de obter a vida eterna, guarde os mandamentos. Sim, Senhor, sim. Mas quais são os mandamentos que eu tenho que guardar? Jesus então respondeu a ele: Não mate, não roube, não fale falso testemunho contra ninguém. Honre o teu pai e tua mãe como primeiro mandamento de promessa. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ame todos como você se ama. Então esse homem disse a Jesus: Senhor, eu tenho já obedecido todos esses mandamentos, Senhor. Então Jesus falou a este homem de qualidade: Homem, vejo que tu és um homem de qualidade. Pega tudo o que você tem, venda e dê tudo aos pobres e terá a vida eterna. Esse mancebo de qualidade que ouviu todas essas palavras de Jesus foi embora. Então Jesus olhou para os seus discípulos e afirmou: na verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Quando os discípulos ouviram que Jesus falava, se perguntavam assim: Mestre, como iremos nos salvar desse jeito? É tão difícil, Senhor. Jesus então respondeu aos seus discípulos: É verdade, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então falou para Jesus e para os discípulos também: Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que nós vamos ganhar, Senhor? Jesus, porém, disse: na verdade vos digo que vocês, quando o Filho do Homem vir em nuvem de glória, vocês então terá sentado também em 12 tronos para julgar o povo de Israel. Todos aqueles que deixarem pai, mãe, vida, tudo por amor de mim, esse é digno de mim, pois receberão 100 vezes mais e terá vida eterna. Na verdade vos digo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e faça parte da nossa família.
Mateus capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram até Jesus para falar com ele. Eles queriam alguma prova para poder crucificar Jesus. Então pediram alguma prova de um milagre que realmente ele provinha de Deus. Mas Jesus respondeu a eles: vocês, olhando para o céu, sabem identificar se realmente vai fazer sol ou se vai chover. Hoje vai fazer sol, amanhã choverá. Mas vocês não sabem explicar os sinais desta época. Como vocês são maus e também não têm fé nenhuma, vocês vêm até a mim para pedir que eu faça um milagre para que vocês crêem. Mas vocês não percebem que o milagre de Jonas já está feito aos olhos de vocês? Os fariseus e os saduceus saíram e foram embora. Os discípulos atravessaram o lado leste do lago e esqueceram de levar pão e alimentos. Jesus então falou para eles: homens, tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e também dos saduceus. Os discípulos, sem entender o que Jesus estava falando, começou a falar um para os outros: será que Jesus está falando isso porque nós esquecemos de trazer os pães? O que será que ele está querendo dizer para nós? Para nós tomar cuidado com os fermentos que os fariseus vão nos dar para fazer pães? Não, eu acho que ele está falando mais uma parábola igual ele sempre fala. Mas Jesus ouviu o que ele estava dizendo e Jesus perguntou a eles: vocês estão conversando porque vocês não têm pães e falando sobre pães e fermentos fariseus? Como a fé de vocês é pequena e não entende nada. Vocês ainda não entenderam que eu não estou falando de pães, que com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 homens se alimentaram. Vocês não entendem que com 7 pães que vocês tinham, 4.000 homens se alimentou e ainda sobrou nos cestos? Não é de pão que eu estou falando. Estou dizendo sobre as fermentações da conversa dos fariseus. Os discípulos então entenderam que Jesus não estava falando do fermento para usar no pão, mas sim das conversações dos fariseus e também dos saduceus. Agora que eu fui entender que Jesus estava dizendo sobre a fofoca e a má conversação dos fariseus. Eu sabia que ele não estava falando de pão para nós comermos. Mas homens, vamos prestar mais atenção no que Jesus fala, homens. Jesus, saindo dali, foi para a região
que fica perto de Cesareia e de Filipe. Ali Jesus perguntou aos seus discípulos: quem que o povo está dizendo que o Filho do Homem é? E o que vocês também estão respondendo quando eles falam? Os discípulos então responderam: Senhor, alguns homens dizem que o Senhor é João Batista. O espírito de João Batista repousou sobre o Senhor. Outros estão dizendo, Senhor, que tu és Elias. Tu és a reencarnação do poderoso Elias. Outros estão falando, Senhor, que tu és Jeremias ou algum outro profeta. Jesus então perguntou aos discípulos desta forma: meus irmãos, vocês dizem que eu sou quem? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, tenho falado a todos os homens que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ó Simão Pedro, filho de Jonas, isso foi revelado diretamente de meu Pai que estás no céu para ti. Portanto, agora eu te digo, Pedro, sobre esta pedra construirei e edificarei a minha igreja, que nada e nem ninguém, e nem a morte poderá vencê-la. Pedro, eu darei a ti a chave do reino do céu. O que você ligar na terra, também será ligado no céu. E o que você desligar na terra, também será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos assim: meus irmãos e amigos discípulos, não contem a ninguém que eu sou o Messias. Guardem no vosso coração e deixe que o tempo revelará. Daquela hora em diante, Jesus começou a conversar abertamente com os discípulos, pois eles já tinham entendido que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Irmãos varões, amigos, agora convém que eu vá até Jerusalém e ali comece o meu sofrimento pela mão destes homens. Eu serei entregue na mão dos malfeitores, dos homens que vão judiar e vão me matar. Mas não temam, pois depois do terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro então se levantou e repreendeu o Senhor, dizendo: Senhor mestre, eu te digo neste momento que nem se for para dar a minha própria vida para te defender, eu darei a minha própria vida, mas ninguém tocarás no Senhor. Jesus então respondeu a ele:
Para trás de mim, Satanás! Pois o que está escrito tem que se cumprir. Se alguém quer ser o meu seguidor, siga-me da maneira qual eu sigo. Esteja pronto para dar a sua própria vida e morrer, pois para essa é a nossa missão. Porque quem ama esta vida perderá a vida eterna. Mas quem perder esta vida ganhará a vida eterna. Homens, o que adianta vocês ganhar o mundo todo e perder a vida eterna? Pois não há dinheiro que compre ou pague esta vida, a vida eterna, homens. Mas sim, todos verão o Filho do Homem vir na glória de seu Pai junto com todos os anjos. E assim recompensará, dando galardão a cada um de acordo com o que vocês fizeram. Em verdade vos digo, estão aqui algumas pessoas que não morrerão, até que veja o Filho do Homem vir em nuvem de glória.